Falando agora das referências, vou comentar sobre as regras gerais de apresentação e os elementos essenciais que compõem cada uma delas, de acordo com a NBR 6023 de 2018. Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. As referências são constituídas por elementos essenciais e, quando necessário, acrescidas de elementos complementares. Os elementos essenciais são indispensáveis à identificação do documento, variando conforme o tipo, livros, periódicos, audiovisual e etc. E são constituídos de autor, título, edição, local de publicação, editora, data. Os elementos complementares são as informações que, acrescentadas às essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos, ou, ao optar pela utilização de elementos complementares, estes devem ser inclusos em todas as referências do mesmo tipo. As referências podem aparecer no rodapé da página, no fim de texto, partes ou seções, em lista de referências, antecedendo resumos, resenhas, recessões, conforme a ABNT NBR 6028 e erratas. Nos trabalhos acadêmicos, a lista de referências encontra-se após os elementos textuais, sob o título Referências, que deve ser negrito, fonte tamanho 12, centralizado e sem indicativo numérico. As referências são organizadas de acordo com o sistema de chamada utilizado nas citações, em ordem alfabética, se utilizado o sistema autor-data, ou por ordem de citação no texto, se utilizado o sistema numérico. Elas são elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, igual a um enter. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Quando as referências aparecerem em nota de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência, serem alinhadas abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em, e a data de acesso, precedida da expressão acesso em. Observação: não se aplica a mensagens e documentos eletrônicos cujos endereços não estejam disponíveis. Falando agora especificamente cada um dos elementos essenciais de uma referência, o primeiro deles é a indicação de responsabilidade, que pode ser tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Para autor pessoa física, deve ser indicado o último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome e os outros sobrenomes, abreviados ou não. Mas ao optar pela utilização de uma das formas, deverá ser igual em todas as referências. Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. Conforme mostram os nossos exemplos, até 3 autores, todos devem ser indicados. Mais de 3 autores, convém indicar todos, porém, permite-se também que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão etial, conforme nós já vimos anteriormente. Sobrenome com formas variadas. Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de parentesco ou com sobrenomes com prefixos, devem ser indicados da seguinte forma. Nomes hispânicos, a gente inicia pelo penúltimo sobrenome. No nosso exemplo aqui, Gabriel Garcia Marques, eu vou iniciar então por Garcia Marques. Nomes com grau de parentesco, então seria filho, neto, sobrinho, júnior. Esse grau de parentesco ele fica associado ao último sobrenome. Então, no nosso exemplo, Viana Filho, Luiz Viana Filho. Nomes compostos, aqui nós temos como exemplo o Espírito Santo, então não se separa estes sobrenomes. Nomes também ligados, sobrenomes ligados com hífen, também não se separa. No nosso exemplo, Oscar
González Quevedo. E o último exemplo que nós temos é sobrenome com algum prefixo, né, indicado aqui, que no caso é D'Ambrosio. No próximo exemplo, a gente vai ver a indicação de responsabilidade. O organizador, coordenador, são outras formas também de identificar o autor. Então, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação em letras minúsculas e no singular, do tipo de participação, seja organizador, compilador, editor, coordenador, entre outros. E essa abreviação ela deve constar entre parênteses. Mesmo havendo mais de um responsável, o tipo de participação deve permanecer no singular. Então, se eu vou fazer a referência de uma obra que teve 3 organizadores, eu vou citar os 3 organizadores e entre parênteses eu vou colocar org, tá? No singular. Não há necessidade de eu colocar a abreviação dessa responsabilidade no plural. Como o exemplo aqui mostrado, eu tenho Ferreira, ele foi o organizador dessa obra, então após o nome e prenome, eu abro parênteses, coloco no singular a abreviação dessa responsabilidade. Como é uma abreviação, eu tenho que colocar um ponto, vou fechar o parênteses e vou colocar um outro ponto que eu vou estar separando a autoria do título. Então, há um ponto dentro do parênteses e um ponto fora do parênteses. O título da obra, o local de publicação, editora e ano. E assim sucessivamente para os outros tipos de responsabilidade. Indica-se outros tipos de responsabilidade, como tradutor, revisor, ilustrador, orientador, dentre outros, quando necessário, logo após o título, conforme aparece no documento. No nosso exemplo aqui, eu tenho uma tradução, né, foi uma obra traduzida, então eu vou colocar o autor da obra, o título da obra, subtítulo se houver, aí eu vou abrir, né, o tipo de responsabilidade, se é tradução, se é ilustração, se é organização. No exemplo aqui eu coloquei uma tradução, o local de o nome do tradutor, né, o local de publicação dessa obra, a editora e o ano. Para a entrevista, a entrada deve ser feita pelo nome do entrevistado. Então, o exemplo nosso, eu vou colocar o meu entrevistado, foi Eldar Saitre. O título da entrevista, né, eles vão fundo no investimento, aí entre colchetes eu vou colocar que essa entrevista foi cedida a, e coloco o nome da pessoa que fez a entrevista. Essa entrevista ela foi publicada numa revista, Exame, aí eu vou descrever agora a referência para uma publicação periódica, tá? O título da revista, o local de publicação, a edição, volume, número, página, e a data de publicação dessa matéria. Pessoa jurídica, mais de um autor, proceder da mesma forma para pessoa física. Você vai descrever o autor, os autores separados com ponto e vírgula. Instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Nós já vimos exemplo também sobre essa questão, a iniciação, né, na referência pela jurisdição, depois o nome do órgão. Esse nome o nome do órgão, ele pode também ser incluído as hierarquias, tá? Se constar no documento que você estiver referenciando. Aqui no nosso exemplo, nós temos um documento do Ministério da Saúde, que também foi produzido, né, especificamente pela Secretaria Executiva. E pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Então, esses órgãos foram definidos de forma hierárquica, sempre começando pela jurisdição, o órgão maior e os subsequentes. O título da matéria, o local de sede destes órgãos, o órgão, né, que é responsável pela publicação, que no caso aqui do nosso exemplo é o Ministério da Saúde, a data referente a este documento e a quantidade de páginas. Aqui foram colocados alguns elementos complementares, né, tipo texto básico em saúde, que é o tipo da série desse documento, e o link para acesso e a data de acesso. Outro exemplo que nós podemos ter aqui de pessoa jurídica seria os estados e municípios que são homônimos.
Quando se tratar, né, de estados e municípios homônimos, indicar entre parênteses a palavra estado ou a palavra município. No exemplo aqui nós temos São Paulo como estado e nós podemos ter também São Paulo como município. Então, para eu diferenciar se eu estou referindo ao estado ou ao município, eu tenho que colocar essa informação entre parênteses. Então, eu vou indicar a minha jurisdição geográfica, que é São Paulo, entre parênteses, se refere a um documento, né, emitido pelo Estado de São Paulo, e o órgão é o Tribunal de Contas. Aí vem o título da matéria e os outros elementos, né, o local de publicação, o editor, que é o próprio Tribunal de Contas, a data de publicação do documento e o local de acesso e a data de acesso do documento. Para municípios homônimos, proceder da mesma forma. Então, se eu tenho um município, né, numa cidade, e em outra cidade com o mesmo nome, né, também tem um outro município, eu vou ter que diferenciar de qual município eu estou referindo com a sigla do estado entre parênteses. No exemplo, eu tenho aqui a cidade de Bonito, então eu tenho este município em Mato Grosso e tenho também este município na Bahia. Então eu vou ter que colocar a sigla desses estados para poder diferenciá-los. Então seria a jurisdição, a sigla do estado, o título, aí vem também o local de disponibilização e a data de acesso. Instituições homônimas. Deve-se acrescentar no final, entre parênteses, a unidade geográfica que identifica a jurisdição. No exemplo aqui, eu coloquei a Biblioteca Nacional. Então, eu tenho Biblioteca Nacional no Brasil, tenho em Portugal, tenho na França, tenho nos Estados Unidos. Então, para eu diferenciar de onde que é, né, esta instituição, eu coloco entre parênteses essa unidade geográfica. Aí o restante dos elementos proceder da mesma forma. Título, local de publicação, editora, ano e informações de localização e disponibilização se houver. Para eventos, para mais de um evento simultâneos, os elementos essenciais são o nome do primeiro evento, por extenso e em letras maiúsculas, número de ocorrência, se houver, nome do segundo evento, por extenso e em letras maiúsculas, número de ocorrência, se houver, ano e local de realização. O número de ocorrência deve ser em algarismos arábicos, seguido de ponto. Caso o evento possua um tema central, este deve vir após a data de publicação. No nosso exemplo, nós temos o Congresso Nacional de Formação de Professores, todos em maiúsculo, dou vírgula, coloco o 3, que seria o número de ocorrência, esse seria o terceiro Congresso Nacional de Formação de Professores, coloco a numeração, dou um ponto, porque eu estou me referindo ao terceiro, dou um ponto e vírgula para separar, né, os eventos, que são eventos diferentes, coloco o nome do outro evento, que é o Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, vírgula, coloco a numeração de ocorrência, o número de ocorrência desse evento, que seria o 13º Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, ponto, né, porque é 13º, dou uma vírgula depois para separar o ano, e 2016, que é o ano de realização destes dois eventos. O local de realização dos eventos, que é a Água de Lindóia, vírgula, aliás, desculpa, ponto, e coloco agora o título, são anais, né, desses eventos. Para eu não ter que repetir o nome, o título dos eventos novamente, eu escrevo só o título, anais, e entre colchetes eu coloco reticências, porque aí seria continuidade, né, anais do terceiro congresso, então isso aí é só uma abreviação do título. Ponto, depois do parênteses, das reticências, Águas de Lindóia, novamente, que é o local de publicação, né, onde foi publicado este documento, o NESP, que é o órgão responsável pela publicação, o ano e as informações de periodicidade, que seria o volume 3, número 3, o ISSN dessa fonte, né, deste trabalho publicado. Eu vou colocar aqui uma versão online que foi retirado, né, é o sistema de identificação, é uma informação complementar, as siglas do evento e
Por último, o tema do evento, tá? Que seria aqui destacado como profissão de professor, cenários, tensões e perspectivas, e o local de acesso e a data de acesso deste material. Para um trabalho específico apresentado em eventos, os elementos essenciais são o autor, o título do trabalho apresentado, seguidos da expressão em itálico, 2 pontos, o nome do evento, a numeração do evento, se houver, ano e local de realização, título do documento, se é anais, se é atas ou um tópico específico, o local, a editora, data de publicação e página inicial e final da parte referenciada. No exemplo, nós temos então essas informações aqui indicadas. O autor da publicação é a Lidiane Silva Lima, o nome, né, do trabalho apresentado, que é Rede de Coautoria Institucional em Organização do Conhecimento. Vou colocar um ponto separando o título do trabalho apresentado. Vou informar a expressão em itálico, 2 pontos, que quer dizer que este trabalho foi apresentado dentro deste evento. Então, coloco agora por extenso o nome do evento, dou vírgula, coloco a numeração deste evento, né, o número de ocorrência, que seria o 15º, vou colocar o ponto depois da numeração, vírgula, para separar o ano, a data de apresentação do trabalho, 2014. O local, Belo Horizonte, vou dar o ponto e agora eu vou colocar o título do evento, né, que seria Anais do 15º Encontro Nacional. Então, para abreviar, entre colchetes eu coloco reticências. Repito o local de publicação, o órgão publicador, que seria o ECI da UFMG, vírgula, e a data de realização, novamente, 2014. O local, né, o link de disponibilização e a data de acesso deste material. Quando não for possível identificar a autoria do documento, a entrada deve ser feita pelo título. O termo anônimo ou a expressão autor desconhecido não podem ser usados. O próximo elemento essencial de uma referência é o título e subtítulo. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados por 2 pontos e apenas o título em destaque. Título iniciado por artigo, definido ou indefinido, deve ter grafado em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente. O título das revistas científicas podem ser transcritos na forma abreviada, desde que conste na publicação. Então, quando for montar uma referência de algum artigo retirado de uma revista científica, se na revista aparecer o título dela abreviado, você tem a opção de abreviar o título da revista na sua lista de referências. Agora, se aparecer somente o nome da revista na ordem direta, ou seja, por extenso, você deve colocar da mesma forma na lista. E lembre-se, é padronização. Se colocar o nome da revista por extenso em uma referência, todas deverão estar da mesma forma. Quando não houver título, atribui-se uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento, entre colchetes. Para obras de arte, deve-se indicar a expressão sem título, entre colchete. Aqui, como exemplo, nós temos, então, a demonstração de como ficaria o registro do título na referência. O autor da fonte, o título, aqui o destaque está com o sublinhado, gramática da língua portuguesa e os demais elementos da referência, o local de publicação, a editora e o ano. O título iniciado por artigo, né, definido ou indefinido, ficaria da seguinte forma: os grandes clássicos das poesias líricas. Então, os 2 termos, né, o artigo e a primeira palavra do título ficariam em caixa alta e o restante do título continuaria em minúsculo, com exceção de alguns nomes, né, nomes próprios que houverem no título. Depois eu coloco o local de publicação, no nosso exemplo aqui é sem local, né, não tem como eu definir o local, a editora e a data. O título da revista científica na forma abreviada eu posso utilizar da seguinte forma: o autor também do artigo, o título do artigo,
o nome da revista abreviada, o local de publicação, as informações de periodicidade dessa revista, a data, né, de publicação e o local de acesso e a data de acesso também deste artigo. Então aqui veja que o título está na forma abreviada e conforme já foi dito, eu só posso utilizar desta forma se na revista contiver essa abreviação. Referência sem título, na obra de arte a gente deve utilizar entre colchetes a expressão sem título. É a única hipótese onde que se pode utilizar, né, no local do título essa expressão. Aos demais locais, a gente vai ter que atribuir um título caso não haja. No nosso exemplo aqui, foi um trabalho, né, apresentado também no simpósio, então eu sei, e então eu vou colocar este como um título entre colchetes, trabalhos apresentados, e o restante dos elementos descritivos desta fonte de referência. O próximo elemento essencial de uma referência é a edição. Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita utilizando-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua do documento. Indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada também. Considerar a versão de documentos eletrônicos como equivalente à edição e transcrevê-las como tal. Aqui nós temos os exemplos da edição. No primeiro exemplo, nós temos o autor, Shaw, o título da matéria. Aqui a edição, ela está na língua inglesa, então eu tenho que descrever conforme é a língua do texto, então está aqui descrito o local de publicação, editora e a data. O próximo exemplo é uma publicação na língua portuguesa, então eu vou colocar os elementos, autor, o título, né, um elemento de complementar também, de responsabilidade, tradução, a edição, que aqui no nosso caso, né, na língua portuguesa, você vai colocar a numeração, vai dar um ponto e vai colocar a abreviação de edição. Então ficaria 2, o ponto, a abreviação de edição, que é o ED, ponto, o local de publicação, editora e ano. Nas edições que existem complementos, eu vou colocar também de forma abreviada. No outro exemplo que a gente tem aqui é França, vem o autor, França, né, JL, et al., o título da matéria, terceira edição, revista e aumentada, o local de publicação, o nome da editora e o ano. Nas fontes, né, de publicações eletrônicas, então eu considero a versão como sendo edição. Então aqui no exemplo eu tenho o título, a versão 1.0a, o local de publicação, a editora, o ano e a informação complementar que isso é um CD-ROM. Outro elemento essencial de uma referência é o local de publicação. Deve ser indicado tal como consta no documento. Na ausência do nome da cidade, indica-se o estado ou país, desde que conste no documento. Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indicá-lo entre colchetes. No caso de cidades homônimas, né, são palavras pronunciadas da mesma forma, mas que têm significados diferentes. Acrescenta-se a sigla do estado ou o nome do país, separados por vírgula. Quando houver mais de um local para uma só editora, colocar o primeiro ou o mais destacado. Não sendo possível identificar o local, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada entre colchetes, que é S.L. e fecha colchetes, em itálico. O S de sine deve ser grafado em letra maiúscula quando for o primeiro elemento dos dados da publicação. Local de publicação. Quando o local não aparece no documento, conforme dito, eu vou colocar, mas eu souber, né, o nome do local, eu coloco entre colchetes. No nosso exemplo, eu tenho Lazzarini Neto, Silvio, Cria e Recria, o título da obra. O local de publicação, eu sei que é São Paulo, mas esse local não é descrito na obra que eu estou consultando. Então eu coloco essa informação entre colchetes. 2 pontos para separar a editora e vírgula separando o ano. Para fontes sem local,
eu vou colocar desta forma. Eu vou indicar o autor da obra, ou os autores, né, se for mais de um, o título da obra, coloco a edição, se houver, né, depois, caso não tenha o local, eu vou indicar o SL, que é o Cine Loco, né, entre colchetes, nessa forma. O S maiúsculo, porque ele está começando uma outra parte da minha referência. Então, ele fica maiúsculo, ponto, o L é em minúsculo, ponto, e fecho o meu colchetes. 2 pontos para separar a editora e coloco a data. As cidades homônimas, conforme também já foi dito, é só acrescentar a sigla do estado para poder diferenciá-la. No exemplo aqui eu tenho Toledo no Paraná e tenho Toledo na Espanha. Então eu coloco a sigla do estado e coloco também o nome do país. Quando for, né, mais de um local para uma só editora, eu coloco os 2 locais, separando com ponto e vírgula. O próximo elemento essencial é a editora, a casa publicadora, né? O nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, tipo limitada, SA. Quando a editora for também autor, pessoa jurídica, pode-se adotar no campo editora a forma abreviada ou sigla, desde que esta conste no documento. Quando houver 2 editoras com o mesmo local, indicam-se ambas, separadas por 2 pontos. Quando houver 2 editoras com locais diferentes, indicam-se ambas com seus respectivos locais, separadas por ponto e vírgula. Se forem 3 ou mais, indicam-se a primeira ou a que estiver em destaque. Não sendo possível identificar a editora, utiliza-se a expressão sine nomine, abreviada entre colchetes, que é colchete S.N. e fecha colchetes. Se o local também não puder ser identificado, utiliza-se as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas entre colchetes e separadas por 2 pontos. Para a editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a palavra editora ou a abreviatura, como consta no documento. Nos exemplos sobre editora, o primeiro é quando a editora também é autor. Aqui no exemplo, o Instituto Nacional do Câncer é o autor, tem o título da matéria, o local de sede desse órgão e ele, como editor, eu coloco também na forma abreviada, caso essa sigla, nessa forma abreviada, esteja descrita no documento consultado. Para 2 editoras com o mesmo local, eu vou colocar o local de publicação, vou dar 2 pontos, vou separar as 2 editoras com ponto e vírgula. Quando a editora, né, comercial homônima for homônima a uma instituição, eu devo acrescentar o termo editora antes do nome. Então, no exemplo aqui, nós colocamos a editora Senac São Paulo. Então, eu sei também que existe o Senac como uma entidade e tem o Senac como editora. Então, para eu diferenciar os 2, eu coloco o termo editora antes do nome. 2 editoras com locais diferentes, eu vou colocar o local, 2 pontos, o nome da editora, vou colocar ponto e vírgula para separar o outro local, coloco o nome do outro local, 2 pontos e o nome da outra editora. Sem local e sem editora, eu vou usar os termos em latim, o S.L. 2 pontos, S.N. que quer dizer sem local e sem nome, né, sem editora. E por último, a data fecha a relação dos elementos essenciais de uma referência. A data compreende o ano, o mês e a hora, e refere-se à data da publicação, da manufatura, da distribuição, execução, transmissão, gravação, de acesso e etc., dependendo do formato da fonte consultada. O ano de publicação deve ser indicado em algarismos arábicos. Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copyright, precedido da letra Czinha em minúsculo e sem espaço, seja da distribuição, impressão e etc. Se nenhum ano de publicação, distribuição ou de copyright, impressão, entre outros, puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes,
num desses modelos. Eu tenho aqui no exemplo, na forma, eu posso indicar entre colchetes um ano ou outro, posso indicar também uma data provável, com uma interrogação depois da data, posso indicar uma data certa, mas não indicada no documento, né? Então eu tenho certeza daquela data, mas ela não aparece no documento, então eu coloco entre colchetes também. Posso usar um intervalo menor de 20 anos entre colchetes, posso colocar uma data aproximada, usando o CA antes, né, da data, posso colocar uma década certa, colocando, né, as iniciais e depois com um traço, ou uma década provável usando também um traço, depois dessa última década que eu não consigo localizá-la, né, identificá-la no documento, usando a interrogação. Posso colocar um século certo, quando eu tenho certeza, né, que aquela obra foi publicada naquele século, mas não tem uma data específica. E posso usar também um século provável, utilizando a interrogação depois dos traços. Em publicações periódicas, o mês, se houver, deve ser indicado de forma abreviada no idioma original da publicação. O anexo A do Guia de Normalização traz a relação das abreviaturas dos meses nos principais idiomas. Se constar na publicação mais de um mês ou estação, indicar o início e final do período, separados por uma barra oblíqua. Se constarem na publicação, em lugar dos meses, as estações ou ainda as divisões do ano em trimestre, semestre, entre outros, indicam-se as estações como estiver no documento e abreviam-se as divisões do ano. No exemplo, né, mês de forma abreviada, eu utilizo na minha referência somente as 3 letras iniciais do mês, e lembrando que deve ser conforme a língua do texto que está sendo referenciado. No nosso exemplo aqui, eu utilizei uma publicação que foi publicada no mês de março de 1993. Então, eu abreviei março, utilizando as 3 primeiras letras. Então, aqui você vai observar também a língua de publicação do texto e observar a forma como é descrita nessa língua, a abreviação desses meses. Indicar o início e final do período separados por uma barra oblíqua. Então, aqui eu tenho uma publicação que é referente ao mês de maio a dezembro. Então, como o mês de maio ele contém apenas 4 letras, eu não abrevio o mês de maio. Então, maio é o único mês que eu vou escrever ele por extenso. Os demais meses são abreviados utilizando apenas as 3 primeiras letras. Então, eu separo o primeiro mês, né, da indicação de mês, com a barra oblíqua do último mês dessa publicação. Estações e divisões do ano entre trimestres e semestres, eles são identificados da seguinte forma. Para as estações, eu vou citá-las por extenso. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho a primeira indicação, que é por semestre, né? Então, a minha referência vai ficar abreviada. Então, semestre é o segundo semestre de 1996. Então, eu descrevo dessa forma na minha referência. No exemplo seguinte, eu tenho uma definição também, né? Uma referência que é definido por estações do ano. O dia deve ser indicado em algarismos arábicos e anteceder o mês, separado por um espaço. Se necessário, indicar a hora de publicação e do acesso ao documento, após as respectivas datas. Tipo, depois de referenciar a fonte, colocar disponível em, citar o link e acesso em, colocar a data de acesso no formato dia, mês, abreviado e ano. Colocar a vírgula e informar o horário do acesso em números inteiros, sem abreviatura de horas e minutos. Aqui nos nossos exemplos de referências, alguns suportes, né, alguns formatos, ele tem características específicas. Para livro, eu vou indicar o autor, o título, o subtítulo, a edição, o local, a editora e data de publicação. Então, essas são as informações essenciais que devem constar numa referência de fonte em formato livro.
Para uma referência de parte de livros, né, eu consultei e quer um capítulo de um livro e quero referenciar somente a parte daquele capítulo que foi consultado. Então, o formato seria o seguinte: você vai colocar os autores daquele capítulo, vou indicar, né, o título do capítulo, vou acrescentar após o título o termo in, vou dar 2 pontos, e vou colocar a referência completa do documento, indicar o autor, o título, o subtítulo, a edição se houver, o local de publicação, o nome da editora e a data. Este in, ele fica em itálico, que quer dizer que este capítulo está dentro deste livro. Tá? Aí no final é a referência completa do livro, conforme já foi falado anteriormente. Para trabalhos apresentados em eventos, então os elementos essenciais são o autor, o título do trabalho, seguido da expressão in, o nome do evento, a numeração do evento, o ano e local. Título do documento, o local, a editora, a data de publicação, a página inicial e final do artigo, conforme também já foi visto anteriormente. Para trabalhos acadêmicos, eu tenho também como elementos essenciais o autor, o título, subtítulo se houver, o ano de depósito, o tipo do trabalho, se é uma tese, se é dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, o grau deste trabalho, a especialização em que, se é especialização, se é doutorado, se é mestrado, e curso, entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Esta data você vai colocar 2 vezes aqui na referência de trabalhos acadêmicos, porque uma se refere à data de depósito e a outra se refere à data de apresentação. Pode ser coincidida, né, ser a mesma data, ou pode ser datas diferentes. Por isso, há a necessidade de identificar essas 2 datas nessas referências referentes a trabalhos acadêmicos. Outros tipos de referências são os artigos de periódicos em meio eletrônico. Então, os elementos essenciais é o autor, o título do artigo, o título do periódico, o local de publicação desse periódico, o ano, volume, o número, edição, se houver, tomo, página inicial e final desse artigo, a data de publicação desse artigo, o DOI, se houver, e a descrição física do meio eletrônico. O destaque, aqui no caso, para artigos de periódicos, ficaria no título do periódico, tá? No título da revista que receberia o destaque, seja ele negrito, sublinhado ou itálico. Para documentos audiovisual, os elementos essenciais é o título, o diretor, né, ou produtor, o local, a empresa produtora ou distribuidora, a data e a descrição física do meio eletrônico. A última referência desse slide é sobre legislação em meio eletrônico. Os elementos essenciais são a jurisdição, o cabeçalho da entidade, a epígrafe e ementa, dados da publicação. Então aqui eu vou começar pela jurisdição, Brasil, o meu cabeçalho, que é a lei, né, o meu título, é ela que vem em destaque. Vou colocar a ementa dessa lei, que ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. O local de sede desse órgão, que é Brasília. O órgão, né, responsável pela publicação, pela edição, que é a Presidência da República, e a data, né, provável dessa publicação, que é 2003. E o link de acesso, né, de disponibilização e a data de acesso. Para documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico, as informações essenciais são o autor, o título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição, o local, a data e descrição física do meio eletrônico. Então nós temos aqui vários exemplos para diversos formatos, né, documentos em formatos eletrônicos. Tem uma referência para site, como se, né, proceder, no caso, quando você retira uma informação de um site. Como eu retiro a informação também, faço a referência de um programa de computador, de um jogo eletrônico, de Facebook. Hoje, né, as redes sociais também são utilizadas como fonte de informação, então eu posso estar referenciando neste formato aqui apresentado, que também está disponível no nosso guia de normalização. Outros exemplos, né, de documentos de acesso exclusivo, exclusivamente eletrônico, seria blogs também, Twitter, correio eletrônico, lista de discussões, verbetes. Bom,
Encerro aqui a apresentação das normas sobre citação e referência, e caso tenha ficado alguma dúvida, estamos à disposição na biblioteca do Unisagrado. É só agendar um horário no Serviço de Referência e Informação da Biblioteca, o SRI, ou através do telefone 14 2107 7099 para uma orientação individual. Obrigada.